Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre a massoterapia, que é um termo moderno usado para nomear especialistas que trabalham com vários tipos de massagem. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema hoje. Segundo Abrank, foram as culturas orientais milenares as responsáveis pela propagação das técnicas de massagem. Tais técnicas trabalham com várias áreas do corpo e têm o objetivo a manutenção da sua saúde e energia vital. Para a gente conversar um pouco hoje sobre esse tema, nós temos o diretor da Associação Brasileira de Massagem Científica, o especialista Rogério Pires da Silva. Agradeço, Rogério, sua presença aqui. Boa tarde, Jorge. Obrigado por estar mais uma vez aqui no Espaço. Mais uma vez, o Rogério já falou aqui com a gente sobre terapias naturais e hoje a gente vai falar sobre a massagem, não é isso, Rogério? Exatamente. Então, como que se deu a sua aproximação, Rogério, dessa área, massagem? Desde pequeno, praticava artes marciais e aí tinha influência dos orientais. Depois fui motivado, incentivado, né, a procurar formação. E aí conheci alguns médicos que trabalhavam com a área. E aí fui ganhando paixão, fui tendo um intercâmbio com outras pessoas de outros países. E aí esse acúmulo me deixou assim fascinado e até hoje. Até hoje me encontro na área de massoterapia. Ah, isso é muito bom. E como está a profissão de massoterapeuta hoje no Brasil? Jorge, hoje a profissão está, digamos assim, está passando por mudanças. Mudanças essas que já estão em Brasília. Nós estamos com uma PLS, né? 13 de 2016 em votação lá, e nós vamos retomar agora. Já tem algumas associações nos ajudando. Temos a Associação do Amapá, um grupo de Minas, temos a associação que está sendo montada agora também na Bahia e no sul do país. Então, estamos nos juntando como profissionais em grupo, tá? Tendo apoio de algumas instituições de ensino. Esse ano, inclusive, está fazendo 20 anos que existe a formação técnica, inclusive na IFE, lá no Paraná. Então, é um ano assim de muito movimento para a massoterapia. Na IFE, lá no Paraná, para o pessoal saber de casa, o que é esse? Instituto Federal. Ah, sim. Instituto Federal do Paraná. Tá. São dois polos. Paraná, lá tem Paraná e Londrina, se não me engano. E esse projeto de lei, ele fala sobre o que relacionado à categoria profissional? Ele vai, assim, segundo o que as pessoas colocam aí, foram feitas pesquisas, a massoterapia ela tem lei federal, mas não tem um campo específico. Nós estamos tentando mudar isso aí junto às associações, fazendo com que o profissional seja reconhecido de fato e de verdade. Existem diversas leis no país, nós vamos colocar isso lá, nós já fizemos um movimento aqui na Alerj, aqui no Rio de Janeiro, mas de fato o que está acontecendo agora é levar a profissão de uma forma que todo o Brasil fique sabendo, que seja estipulado planos para os massoterapeutas, porque eles têm muitos trabalhando assim, clandestinamente, e várias pessoas se intitulando ser da área, quando na verdade não é. Ou seja, há uma confusão ainda com o termo massagem, massoterapia, e é até interessante nós estamos falando disso aqui hoje, porque muitas pessoas ainda desconhecem. Explica pra gente então essa diferença. As pessoas pensam que massoterapia é a pessoa trabalhar com relaxamento. É muito superficial, tendo em vista o que a profissão faz. Seguindo os moldes europeus e americanos, a massoterapia é uma ciência que trabalha com manipulação de tecido mole, incluindo músculo, fáscia, ligamento, tendão. É uma área que foi derivada da medicina, hoje não está na medicina. Lá fora, ela veio para o Brasil, entrou no Brasil em 1880. Nós temos leis aqui desde 1910 para massagista, olha só. E é desconhecido. Então, mas massoterapeuta e massagista é a mesma coisa? Não, massagista é o termo da área que era agregada à medicina, massagista. Não é mais. O termo agora é massoterapeuta. Esse termo ele foi mudado nos Estados Unidos, junto com a Europa, mais ou menos em 1950, 1960.
Aqui no Brasil, ele foi forçado em 1996, até com a criação da primeira formação técnica, em 96, lá no Paraná. Então teve uma transformação do nome através do tempo, né? Como você falou, forçado. Foi forçado. Mas existem movimentos diferenciados da visão da massagem pelo mundo? Tem. A massagem, inicialmente, quando ela foi colocada, ela apareceu assim para o mundo na Primeira Guerra Mundial. Foram treinados vários grupos de massagistas na Primeira Guerra Mundial e esses grupos se espalharam. Europa, parte da Europa, eles foram para os Estados Unidos e não se tinha assim um campo propedêutico específico. Então, parte da Grã-Bretanha começou a fazer as pesquisas, unificar tanto as técnicas de tecido mole, quanto colocar mais compêndio científico, mais ideia de anatomia, fisiologia, e começar a treinar. A primeira formação assim específica, ela começa em 1930, com grupos de massoterapeutas que não eram médicos, eram práticos. Esses ganharam sim uma formação diferenciada. Aí você tem exatamente essa separação da medicina. Aí já surge o termo terapeutas. Terapeuta de tecido mole. Logo em seguida começa a surgir alguns teóricos que faziam procedimentos com o corpo, mas não se tinha nome do que eles faziam. Eles davam um nome de massagem, mas não era massagem. Então começou a existir aí as divisões de trabalho corporal, terapia corporal e massoterapia. Coisa que aqui no Brasil ainda não está bem definida, as pessoas ainda não conhecem. Interessante, né? Mas o que define a massoterapia e quais são os seus princípios? Bom, a massoterapia científica hoje, Jorge, ela trabalha com a correção do tecido mole no corpo e as intercorrências que isso leva se não for corrigido. Tá? Só para você ter uma noção, nós aqui estamos sentados, estamos cruzando a perna, mas mecanicamente só cruza a perna quando a gente está fazendo uma compensação, uma adaptação. Se você estivesse tranquilo, né, sem sentir nada, você não precisaria... Não. O cérebro ele coloca a perna que está mais debilitada para ficar descansando. Então, essa é a visão do massoterapeuta científico. Ele vai olhar a área que está sendo compensada e ali ele vai empregar as técnicas, tanto de cunho oriental quanto ocidental. Não se tem mais na massoterapia essa ideia oriental-ocidental. Já existe uma fusão e elas vão seguir um eixo de conhecimento. Eles vão trabalhar as técnicas dos dois tipos. Interessante. Então, e eles vão trabalhar assim, o campo de disfunção, que é o estado semipatológico. Então vai avaliar para poder evitar antes que se instale... Antes que se instale a patologia, o massoterapeuta entra em cena. E o que você acha mais curioso no estudo da massoterapia? Olha, eu vou te colocar o que está acontecendo agora cientificamente. Antes as pessoas entendiam que todos os nossos problemas emocionais, eles ficavam no corpo. Eram somatizados. Então, existem pesquisas desde 2001, 2002 sobre o tecido conjuntivo, a fáscia. A fáscia ela vem sendo estudada desde a década de 70. Mas agora, na virada do século, ela começou a ter um olhar diferente. Então, as descobertas sobre o tecido conjuntivo, a importância dele no corpo, está mudando toda a ideia que as pessoas tinham sobre a mecânica do corpo. Está influenciando a fisioterapia, a educação física, inclusive a massoterapia. Porque é exatamente nesse tecido que vai acontecer as maiores transformações no corpo. Memórias de traumas ficam realmente no tecido. Então, existem técnicas para você trabalhar essas memórias fazendo manipulações. E essas manipulações, assim, dentro da massagem científica, é igual aquela massagem que você sai todo doído depois? Ou não tem nada a ver, as técnicas são mais amenas? Ou é necessário mesmo que faça o tecido ali, seja massageado e doer? Como é que é isso? Porque tem gente que sai todo doído da massagem. Mas isso acontece o seguinte, Jorge, eu entendo que sejam três situações. Ou o profissional, se ele for profissional de masso, e na área científica, ele está fazendo o quê? Ele tem que fazer uma avaliação. O que acontece é que não tem avaliação. Porque todo mundo fica essa subcultura que qualquer um pode receber, qualquer um pode deitar ali, mas se a pessoa tiver com contraturas e encurtamentos, após qualquer manipulação, ela vai sair toda dolorida. E quem tem responsabilidade de observar isso no cliente antes
de aplicar técnicas profundas é o próprio profissional de massa. Uhum. E no caso, esse profissional, ele vai estudar quais cadeiras, né? Quais disciplinas para se formar? Já que a gente está falando de tanta coisa, o que envolve o estudo desse profissional? Hoje, a formação, no Brasil, ela é em nível técnico, e você tem diferenças nas instituições da matriz curricular ainda. Inclusive, essa mudança agora, essa PL 13/2016, nós estamos tentando para mudar exatamente isso no futuro bem próximo, junto às associações. É que as instituições sigam um padrão só, em nível de Brasil. Por quê? Porque isso aconteceu também nos Estados Unidos. Pra você ter uma noção, Jorge, é importante mencionar, nos Estados Unidos, a massoterapia ela ficou unificada com formação padrão em 92. Ou seja, é novo. Tudo novo. Novíssima. E aqui no Brasil, poucos lugares estão trabalhando com a massoterapia científica. A Abranc, como você conhece, ela já trabalha. Nós fizemos a primeira formação para professores em 2007, 2008, que você participou lá como professor. Ali foi o pontapé inicial, ali foi o grupo pioneiro para levar esse modelo. E dentro desse modelo, o conjunto de conhecimento que o aluno tem que ter, sendo que aqui no Brasil é importante frisar que a formação é técnica. Nos Estados Unidos já tem formação em nível superior, na Europa também, com mestrado e doutoramento. Nossa. Aqui não. Então aqui nós conseguimos agora, em 2012, as especializações para nível técnico também, que você já nos honrou lá, né? Com a sua presença. Então, nós temos aqui, o aluno tem que ter o conhecimento básico de que anatomia, fisiologia, ele tem que ter conhecimento de morfologia, ele tem que ter conhecimento de patologias, específico músculo-esquelético, dentro da área de concentração do massoterapeuta. Ele tem que ter o conhecimento das técnicas, e aí vão variar, sendo específico agora, dos sistemas orientais e ocidentais, mas vai seguir uma filosofia básica, que é naturopata, ou seja, ele tem que conhecer toda a trama do tecido conjuntivo, como esse tecido conjuntivo ele vai ser trabalhado, como funciona, no caso, aí, o holograma quântico, as bases que os orientais chamam de meridianos, para ele ter o quê? As duas leituras para abordagem de tratamento. Aí une, né? O conhecimento. Ele une. Aí hoje a ciência já uniu os dois, não existe essa separação. Aí tem coisas que o massoterapeuta vai ter que avaliar, né? Porque segundo um lado lá da ciência, sei lá, da medicina tradicional chinesa vai dizer, ó, que pode, aí a ocidental vai falar, não, aí é com cuidado, aí ele vai avaliar o que é melhor a cada caso. Vai ter as contraindicações absolutas, relativas, em relação aos dois lados. E onde que fica o shiatsu nisso tudo? Então, o shiatsu ele não é considerado massoterapia. O shiatsu ele é considerado uma terapia corporal. Então, por desconhecimento, as pessoas vinham chamando de massagem, mas não é. Agora que o shiatsu, há pouco tempo, ele foi incorporado aqui no Brasil à massoterapia. Então, o shiatsu agora ele faz parte da formação em massoterapia. Nós temos muitos shiatsu terapeutas bons no Brasil. Diga-se de passagem que a nossa massoterapia é bem vista mundialmente. Só que ela não está unificada aos padrões internacionais ainda. Mas, assim, o shiatsu, como a gente estava falando aqui ainda há pouco, é uma terapia muito procurada, confundem ela com massagem, mas ela não é. Ela é um trabalho, assim, é uma terapia corporal. Terapia corporal por quê? Porque ela se diferencia da massa na abordagem energética e na abordagem emocional. O shiatsu já tem a ideia de trabalhar as emoções atreladas aos órgãos. Mas ambas estão relacionadas ao relaxamento? Ou não? O shiatsu é mais relaxamento e a massoterapia, ela... Vai trabalhar com prevenção e tratamento. Uhum. Mas o shiatsu também trata. E o doin? O doin é uma ramificação que hoje já está pertencendo ao shiatsu. Que são aquelas dos pontos, né? Que fica apertando... Isso. Você tem o oriental, que faz parte da grade, é o doin, a compressura, você tem o shiatsu, você tem o tuiná, você tem a massagem chinesa, você tem a massagem ayurveda. Essas estão atreladas para o massoterapeuta. Você também tem a manipulação de articulações, que é o chamado Seitai.
também. Então, isso tudo está dentro da ação do massoterapeuta. Essa da parte oriental, sim. Da parte ocidental, você tem a massoterapia ela dividida em métodos. E aquela coisa da ventosa que os atletas ficam usando aí, que apareceu, também tem a ver com massoterapia? É uma ferramenta da medicina tradicional. Então, o pessoal do shiatsu também usa. Você vê, em geral, vários acupunturistas utilizando. Foi moda agora, né? Todo mundo aparecendo com um monte de rodelas vermelhas nas Olimpíadas. Sim. O massoterapeuta ele pode utilizar. E aquela coisa parece um esparadrapo, como é que é o nome daquilo? As bandagens. Isso também vocês fazem? Bandagem elástica neuromuscular. Sim. Sim. E qual a função daquilo? Bom, a bandagem agora ela tá sob uma perspectiva assim. Tem um grupo dizendo que funciona, tem um grupo dizendo que não funciona. Então, vamos deixar aí os especialistas, os cientistas descobrirem, chegarem a um consenso. Mas os atletas gostam. E eles sentem diferença. Fala que aquilo dá um apoio, né? Dá apoio. Na verdade, essa bandagem ela faz o quê? Ela faz o papel desse tecido conjuntivo que eu falei ainda há pouco, da face. Pode estar enfraquecido. Então a pele, os sensores, eles fazem o quê? Eles recebem a bandagem ali, eles dão uma informação para o cérebro que aquela área está normal. Então, nós estamos enganando o cérebro, né? E aí a pessoa consegue cumprir a atividade esportiva, do dia a dia. Eu perguntei qual a parte que você achava mais interessante em massoterapia, porque você é o cara da face, né? Você vive falando de face. Eu pensei que você fosse falar da face, mas você não quis falar. Mas assim, a fáscia, essa importância que você muitas vezes fala de liberar a fáscia, de deixar não sei o que da fáscia. Por que você fala tanto, gosta tanto dessa parte de fáscia? É porque é uma área assim que me fascinou muito desde a época lá da especialização. Então, conversando com alguns profissionais aqui na Prefeitura do Rio, teve um encontro aqui teve quiropráticos, teve osteopatas de fora do Brasil, então eles trouxeram. E quando eles estavam falando sobre a perspectiva da fáscia dentro da manipulação de tecido mole, aquilo me encantou e me aprofundei. Até hoje ainda continuo estudando. E você vê resultados, trabalhar com tecido conjuntivo. Você trabalhar a manipulação, tem pessoas que são acometidas de várias disfunções, que é o termo empregado dentro da massoterapia. E essas disfunções são repetitivas, porque uma postura errada pode prejudicar um órgão. E as pessoas não interligam isso. Então, as posturas, assim, chamam de posturas impostas e hábitos nocivos. São coisas distintas dentro do campo de estudo. As pessoas adquirem aquilo ali numa rotina que o cérebro faz. Veja bem, você escova o dente da mesma forma todo dia. Você toma banho da mesma forma todos os dias. A tua forma de dormir, ela é repetitiva. E se a fáscia, no caso, tecido conjuntivo, ele ficar encurtado nessa posição, ele joga teu corpo para ficar nessa posição o tempo todo. E aquilo ali vai trazendo lesão. Então, é um novo olhar. Você consegue mudar toda a estrutura do corpo, movimentando e orientando o cliente através desse tecido. E aí isso é feito pela massagem? Isso também é feito pela massagem. Isso começou na osteopatia, depois passou. Hoje as fisioterapeutas também trabalham, mas eles têm uma abordagem deles. A massoterapia tem um outro campo de abordagem, mas o tecido, o campo de estudo é o mesmo. Então é a mesma coisa, mas cada um intervém de uma maneira diferente, de como acha que é o mais adequado, né? Na sua opinião, o mercado de trabalho é promissor nessa área da massoterapia? Sim, pegando agora a ideia dos Jogos Olímpicos aí, a massoterapia está tendo um papel fundamental no Comitê Olímpico. Nós temos vários massoterapeutas bons ali no Comitê Olímpico. E eles vão fazendo intercâmbio, eles vão passando para a gente lá na Abranq como a massoterapia está sendo solicitada. Ela está tendo um crescimento assim de 10 anos para cá, e assim, o pessoal da própria massoterapia não esperava. Esperava que tivesse assim, cada profissão tem seu pico e depois ela começa a cair. Não, a massoterapia não, ela está em crescimento. Então você pode trabalhar hoje com massoterapia em clubes e hospitais. Existem vários médicos agora recomendando massoterapia em todo o país. Então você tem na Rede Sara, você tem no Hospital Albert Einstein, direto vários médicos falando e recomendando massoterapia para várias áreas, para a equipe multidisciplinar, e ainda não tem nem esses profissionais ainda. O técnico ainda não foi inserido.
nessas Porque a áreas. gente está falando ainda que estamos formando. Na Branc tem cursos. Aham. Mas ainda não está, ainda não chegou a aceitação total no mercado. Esse profissional não chegou ainda no mercado. Então, por isso, mais um motivo dessa PL nossa lá, essa luta do maior reconhecimento, até para a sociedade entender o que é. Então, essa PL ela vem para ajudar no reconhecimento ou para poder também dizer quem é o massoterapeuta? Sim, já está especificado ali. Ah, sim. E ali diz o que tem que estudar, como é que é a formação? Não, ainda não. Não. Isso não É cabe. só para reconhecimento Só da para profissão. reconhecimento e o campo de trabalho. O interessante é o campo de trabalho, Jorge. Porque hoje qualquer tem muita gente se intitulando massoterapeuta, mas as pessoas não estão entendendo, por não entender o que é, elas se intitulam e estão fazendo, eles estão prejudicando várias pessoas. Então, assim, você vê pessoas fazendo, por exemplo, drenagem linfática sem nenhuma recomendação médica. Nada. Então, isso está acontecendo direto. Então, isso é só um exemplo. Então, é necessário que o massoterapeuta formado, não é à toa que o governo colocou a formação técnica e agora liberou as especializações. A pessoa tem que passar pelo conhecimento. O que acontece também, em uma outra situação, é pessoas que estão migrando, vindo de outras áreas e por questão de mercado estão entrando na área da massoterapia e se titulando massoterapeuta. Não tem cabimento. Nenhuma formação de saúde tem as matérias que o massoterapeuta tem. Não adianta você ter uma formação, eu sou educador físico, daqui a pouco sou massoterapeuta. Não. O que tem de lesões acontecendo em academias, com pessoas que se intitulam massoterapeutas e elas, na verdade, não são, é enorme. Aí essas lesões acontecem porque a pessoa ela vai fazer a massagem da maneira errada, ela não conhece uma técnica, ou tem como fazer isso com as mãos, assim? Não, né? Porque você está falando, acontece a lesão, às vezes pode ser por orientação ou porque massageou. Não, veja bem, o que acontece pode ser as duas coisas. Pode ser erro da pessoa não qualificada para a função e a pessoa desqualificada para receber naquela hora. Vamos colocar dessa forma. Não foi feita avaliação e a pessoa não é treinada. E a pessoa acabou de tensionar todos os grupos musculares. Que tipo de manobra ela quer? O que ela precisa? Será que a pessoa ela precisa só de massagem desportiva? Mas a massagem desportiva, por exemplo, ela não é aplicada à pessoa que não é atleta e está malhando. Não. Isso é um equívoco. Então as pessoas, até nas propagandas, elas colocam. Se você observar bem, o que é colocado de novo no Comitê Olímpico para regeneração é uma forma, um procedimento de massoterapia que não é usado aqui fora. Tá? Não é tão comum. E no futebol, esses massagistas conhecem essas técnicas todas? Não, nem todos. Então lá não é a massagem esportiva, né? Não, eles estão fazendo massagem esportiva, sim. Em alguns lugares eu creio que sim, estão fazendo. Já tivemos conhecimento que estão fazendo. Mas em sua maioria não estão fazendo. Por isso que nós estamos lutando aí para essa unificação e padronização, assim como eu falei ainda há pouco, que foi feito nos Estados Unidos. E como você colocou, o mercado é promissor. Aí você citou as Olimpíadas. Mas tirando isso, a pessoa consegue arranjar um trabalho, ela consegue prestar os seus serviços, consegue... Como autônomo, sim. Sim. Como autônomo, várias pessoas estão se inserindo no mercado de trabalho. Inclusive agora, o Exército abriu um edital lá no norte do país. Interessante. Lá. A Marinha abriu aqui em 2000, se não me engano, 2010, o Exército agora abriu. E engraçado que os primeiros concursos foram para a Casa Militar. Agora eles voltaram a fornecer aí essa opção. Daqui a pouco vai estar no SUS também, ou já tem? Não, nós estamos tentando incorporar aí junto às práticas integrativas e complementares, porque existe essa abertura. Então, tem profissionais especialistas que atuam no SUS. Sim. Mas o massoterapeuta ainda não. Ele está lá no SUS, mas está fora de função. É muito engraçado. Ele está, mas está fora de função. Ele está dentro das práticas integrativas e complementares, mas está fora de função. A ideia, inclusive, para essa PL, é organizar isso tudo. Porque a profissão existe, a sociedade não está entendendo o que ela faz. Tem várias pessoas necessitando da profissão, escolhem fazer massoterapia, mas não tem um horizonte de como vai ficar. Então, existem vários motivos da classe estar unificada agora. Eu vejo muito lá nas redes sociais
a sua participação nesses encontros assim, de Brasília, para discussão Sim. desse PL. E lá vocês discutem o quê com esse pessoal do Brasil inteiro? Então, o que nós vemos lá, assim, especificamente, são os reclames que eles têm em cada estado. Cada estado tem um reclame da sua profissão. Então, a gente está o quê? Tentando coadunar isso e focar numa área só, específica. Porque existe o quê? Existe aquele estigma que massoterapeuta é prostituta. Antigo, né? Igual a da enfermagem, antigamente. Mas existe. E aí, em alguns lugares, isso é muito forte. Então, eles não querem nada, eles só querem ser respeitados. Mas você só vai conseguir fazer isso se tiver uma legislação. Então, falar sobre técnicas ainda é secundário. Temos que unificar os profissionais e a gente tem uma fala também agora com as instituições de ensino, trazendo todas as instituições de ensino para nós, para a gente ter o quê? Uma comunicação com eles, para não ficar só superficial o papo. A coisa tem que ser bem mais profunda. Com certeza, isso está avançando. Para conscientização total em nível de Brasil. Vamos agora, então, às nossas perguntas por e-mail. Vocês que têm pergunta para a gente, envie espaçoabertosaude@gmail.com. Então, Rogério, temos aqui uma pergunta do Gabriel. De que forma a massoterapia influencia na saúde? Bom, como foi colocado, a massoterapia influencia na saúde para diminuição de estresse, mudança hormonal, inclusive tem várias pesquisas agora aí de 2012 para cá fomentando e falando sobre isso, tá? Aumento de ocitocina, diminuição de cortisol. Então você tem várias pesquisas aí que inserem o profissional de saúde, mas uma das principais que me chama a atenção é trabalhar com pacientes terminais. Foi descoberto que massoterapia, ela tem o contato, ele produz um acolhimento, e isso chama muita atenção dos cientistas na parte de oncologia. Então, isso está sendo colocado aqui no Brasil em alguns hospitais. Estão fazendo testes, estão observando que o contato, ou seja, a massoterapia, ela diminui essa dor oncológica, que ela é terrível, dependendo do tipo. Então, isso entra até na pergunta do Eduardo, do Rio de Janeiro. Quais são os benefícios da massoterapia? Que você já coloca, né, Rogério? Traz essa coisa do bem-estar, produzem hormônios positivos, né, diminui os hormônios que são negativos. O Luciano de Resende, ele pergunta, a massoterapia realmente pode diminuir dores nas costas? De que forma? Olha, existe uma pesquisa dizendo que sim. É uma das 5 terapias que mais trabalham, são mais requisitadas para dores lombares no mundo todo. Em primeiro lugar, os americanos procuram os quiropráticos, e em segundo lugar, a massoterapia. Isso aí já está comprovado, tem livros. É colocar o osso no lugar e depois ver os pontos que estão enfraquecidos e fortalecidos. Exatamente, essa é a proposta. Então existe sim trabalho para dores de coluna em geral, trabalhar com massoterapia. Sim, o trabalho com massoterapia nos tecidos moles diminui muito as dores da coluna. Que bom, né? Karine Santos de Niterói, ela pergunta, saio sempre dolorida de uma massagem, isso é normal? Bom, como a gente comentou ainda há pouco, né? Se ela sai dolorida, ou pode ter sido erro de procedimento do próprio profissional, porque as intensidades do toque, isso tudo é treinado, Jorge. Então, se a pessoa tiver com contraturas, dependendo do procedimento que for feito, se ele for muito vigoroso, a pessoa vai sair dali pior. Por isso que o olhar tem que ser científico. Não pode ser mais com aquela questão de bem-estar. Tem que existir o olhar científico, a avaliação dos grupos musculares que vão ser trabalhados. Rogério, como a pessoa entra em contato com você para conhecer lá a Abranq, experimentar as técnicas? Como é que faz para entrar em contato? Bom, nós estamos com o e-mail da Abranq, abranqmassoterapia@yahoo, tá? Ou então podem vir aqui no espaço da Abranq, terça, quartas e quintas, quem for do Rio de Janeiro e estiver interessado, tá? Na rua Aurelino Leal, número 51, sala 302. Aqui no centro de Niterói, né? Centro de Niterói. Então é isso, gente. A gente conversou aqui com o Rogério Pires da Silva, especialista em massagem científica e diretor da Abranq. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até o próximo encontro aqui no Espaço Aberto.